Terminou agora a live mais mentirosa de todas feitas por Bolsonaro. De todas. Bolsonaro mente sempre nas lives dele, mas dessa vez ele extrapolou todos os limites. O presidente, ele é um mentiroso. Bolsonaro, você é um mentiroso. A quantidade de mentiras, a quantidade de fake news, a quantidade de falsidade nessa live, assim, foi impressionante. E eu fiquei vendo a live, por isso que o vídeo saiu um pouco mais tarde, porque Bolsonaro ficou a semana inteira prometendo que seriam apresentadas provas de fraudes eleitorais, tanto em 2018 como em 2014, nas eleições que Dilma venceu Aécio. Aquelas mesmas eleições que o PSDB solicitou uma apuração, uma auditoria e não foi provada nenhuma fraude, mas Bolsonaro disse que ele iria provar as fraudes. E aí começou e ele disse simplesmente que não poderia provar. Nós não temos provas, só temos indícios. Bolsonaro, você é um mentiroso. É isso que você é. Só que essa live, e aí a gente precisa entender. E é por isso que o canal é diferenciado. Porque a gente não vai ficar só batendo no Bolsonaro aqui, fazendo a crítica do que ele falou. Não, eu quero explicar para vocês a live, o objetivo da live, porque Bolsonaro tem essa comunicação direta com o eleitor dele com o objetivo de ser pedagógico, com o objetivo de educar o eleitor. Então essa live foi uma aula que ele deu de argumentação a ser utilizada pelos apoiadores dele na hora de defender o voto impresso ou defendê-lo. Então esse é o objetivo dessa live do Bolsonaro, da mesma forma como ele tem aquele quebra-queixo com os apoiadores dele no cercadinho. E aqui o nosso canal é diferenciado, vocês sabem disso. Escrevemos aqui um livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. O livro que eu desmonto o Bolsonaro para vocês, deixo ele nu, por mais feio que possa ser. E é por isso que nós temos um conteúdo de primeira, inclusive o conteúdo de membros. 2 vídeos especiais por semana. Hoje tem. Tá? Vai sair mais um vídeo especial hoje. E eu quero explicar isso para vocês. Então vem comigo, que eu vou explicar. Porque Bolsonaro, ele começa a live de um jeito para assustar o eleitor dele, assustar o gado dele. Porque ele precisa do gado ativo. Bolsonaro sabe que ele tem uma chance absurda de perder as eleições em 2022. E Bolsonaro sabe que se ele perder as eleições, o risco dele ser preso é enorme. Então o que ele quer fazer? Ele quer se colocar como sendo coitado, como sendo mártir, como sendo perseguido político. A mesma coisa que Donald Trump faz nos Estados Unidos. Donald Trump está sendo julgado por estar devendo dinheiro por imposto de renda para o fisco americano. E se aqui dá cadeia, lá também dá. Então o que o Donald Trump está fazendo? Olha, estão me perseguindo politicamente. Então você procurar na internet, você vai encontrar. Trump fala que ele está sendo perseguido politicamente nos Estados Unidos, que é um tribunal de exceção, porque ele está com medo de ser preso. E o Bolsonaro também está. Ele sabe que o que ele fez na pandemia vai render a ele uma passada no Tribunal Internacional. Pode ser que ele não seja condenado, mas ele vai ser julgado. E a chance dele ser condenado é altíssima por crimes contra a humanidade. Porque ele cometeu aqui crimes contra a humanidade. O Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, falou: Bolsonaro, abre o olho que você vai ser preso numa corte internacional. Então o que ele quer fazer? Ele quer falar para o gado dele, para que na hora que ele estiver sendo julgado lá atrás e ele tiver ainda uns 10, 15% de pessoas que o apoiam, para eles saírem em sua defesa e falarem: olha, o Bolsonaro é um preso político, ele está sendo condenado politicamente, é injusto isso que estão fazendo com ele. Ele quer se blindar. E passa essa blindagem pelo voto eleitoral, pelo voto auditável dele em 2022. Porque não vai acontecer. E ele não quer que aconteça. Ele não quer que aconteça. Para que ele possa lançar essa argumentação. E ele sabe que não vai acontecer. Para ele ficar falando: olha, a quem interessa o ministro Barroso não discutir o voto auditável? A quem interessa? Aí ele começa a levantar um monte de teoria da conspiração em cima do Barroso. Quer insinuar que o Barroso quer favorecer o Lula, porque ele fala: os mesmos que vão contar os votos são aqueles que soltaram o Lula. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, é presidente do TSE. E ele está sendo atacado todos os dias. Por quê? Porque o Bolsonaro precisa de um adversário político. Ele sempre precisa de um adversário para ele crescer, para ele ativar, para ele ficar insuflando o gado dele, para que o gado parta para o ataque e se mantenha ativo e nunca descanse. Sempre alerta, como se fosse um escoteiro. Um boi escoteiro. É isso que é o gado de Bolsonaro. E a comunicação que Bolsonaro usa é uma comunicação que traz para o dia a dia do gado. Então o que ele faz? Vou mostrar aqui indícios. Aí ele mostra um monte de foto, um monte de vídeo, um monte de gráfico que ninguém entende nada. Mas aí ele vai distorcendo e o gado dele vai comprando aquilo. Um monte de mentira que o TSE em tempo real foi desmentindo. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Mas o Bolsonaro continuou e não importa.
Não importa, porque Bolsonaro quer dizer que há toda uma engrenagem do sistema, que há interesses, até talvez internacionais, porque o Brasil é um país riquíssimo, querem transformar o Brasil na fazenda do mundo. Você que faz isso, Bolsonaro. Quem mais defende o agronegócio e o subdesenvolvimento do Brasil é você. Você não investe em pesquisa, você não investe em nada, você não investe em indústria, não investe em nada. Quer falar que querem transformar o Brasil numa grande fazenda? Bolsonaro, tudo que ele acusa os outros é aquilo que ele faz. É sempre assim. É um negócio impressionante. E aí ele falou, ele começou a amedrontar as pessoas e não querem auditar o voto. Aí ele mostra, olhem só o que fizeram nessa cidade, Caxias, no interior do Maranhão. Uma cidade com uma quantidade de pessoas assim, super simples, pessoas humildes, que não tinham nem saneamento básico, segundo a reportagem. Uma reportagem de 2008, uma reportagem de 13 anos, falando que teve fraude nas urnas. Ah, eu apertei aqui o botão e não apareceu o rosto do candidato. Pessoas claramente desescolarizadas. Você via ali a simplicidade daquelas pessoas. Só que, em 2009, a Polícia Federal disse que não houve fraude naquelas urnas eletrônicas naquela cidade. E aí Bolsonaro começa a pegar um monte de vídeo enviado por bolsonaristas nas eleições de 2018. Ó, tô apertando aqui o 17, não tá saindo o número, não tá aparecendo. Assim, dá até um pouco de dó. Porque a gente ficou sabendo que muitas dessas pessoas apertavam 17 para governador. E o PSL não tinha governador em quase nenhum lugar. Então elas apertavam lá voto nulo. Claro, porque você apertou para governador. Não apertou para presidente. Mas ele mostrou lá como se fosse verdade. Aqui estão os fortes indícios. Aí mostrou os indícios de 2014. Nada. Nada. Uma pataquada. Para mostrar, existem essa fraude existe na eleição desde 2008. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer educar o gado dele. É só isso que Bolsonaro faz. Ele educa e mostra um alvo. Ele educa e mostra um alvo. E não pense que vai acabar esse argumento de fraude se tiver o voto impresso. Não vai. Ele vai continuar falando sobre isso. Mas como eu falei, ele não quer o voto impresso, ele não quer isso, ele só quer um elemento de fustigação, porque é assim que o Bolsonaro funciona. Ele precisa colocar um elemento de fustigação na jogada, um elemento de confronto na jogada, para que ele não seja preso em 2000 e depois que ele perder a eleição no ano que vem, ele vai perder. E ele vai perder. A inflação está alta. Ele sabe que não tem dinheiro para implementar o Bolsa Família, que seria a grande chance dele. E dentro do governo há uma briga que vai crescer cada vez mais, que é a disputa do Centrão com os militares. O governo já acabou. E ele está tentando se apegar a umas coisas que não... Porque ele é o presidente das pequenas coisas. Nós temos que lembrar. Qual é a preocupação de Bolsonaro? Recuperar emprego? Não. É o voto impresso auditável. Da mesma coisa. É o horário de verão. É o radar, é a cadeirinha, porque ele é o presidente das pequenas coisas. E o Bolsonaro tem essa identificação com o eleitor dele, porque o eleitor não vê o presidente, o eleitor vê o espelho. As pessoas que gostam do Bolsonaro, elas são simplórias. E eu não estou falando aqui de simplórias em termos econômicos, não. Elas são simplórias em termos de pensamento. Elas olham para Bolsonaro e vê que de fato ele vai lutar contra o sistema, porque é uma grande teoria da conspiração, porque elas não entendem como as coisas funcionam e acham que tudo é mágica. Acham que tudo é mágica. Elas não sabem como funciona como fala, o micro-ondas, acham que ele vai causar câncer, o micro-ondas vai causar câncer, vai causar câncer. E é um equipamento que eles usam todo dia. Imagina um equipamento que usam a cada 2 anos por 30 segundos, que é a urna eletrônica. Tem fraude. São pessoas simples. As pessoas que... simplórias de pensamento, né? Muitos ignorantes, até porque tem ensino superior. E são completamente ignorantes. Mas esse é o retrato do brasileiro médio, que acredita na teoria da conspiração, que acredita... querem pegar nossas riquezas. Que riquezas querem pegar? Já estão pegando, né? Já estão pegando as nossas riquezas com a destruição do funcionalismo público, com as reformas neoliberais que o Bolsonaro faz. Nenhuma nação quer vir aqui pegar as nossas riquezas, pessoal. O mundo não é mais assim. O mundo são das empresas, das corporações, do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro não é o capital da terra. Ele não produz produto. O capitalismo financeiro não precisa de vender celular. Ele só precisa ter uma propaganda da empresa que vende celular falando que vai aumentar. E aí valoriza os papéis. Mas como você vai explicar isso para uma pessoa simplória, que a todo momento acredita na teoria da conspiração? Não tem jeito. Então nós podemos dizer, depois de hoje, que o Bolsonaro é um mentiroso. Não tem fraude nenhuma. Ele é um palhaço. Ele é um palhaço.
porque faz palhaçada para entreter e educar o público dele. Isso é Bolsonaro, que será derrotado em 2022. Será. Mas ele sabe, como ninguém, educar o gado dele. Ele sabe. Se você quiser entender mais sobre isso, procure aqui no canal a playlist E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. É o livro que eu fiz web aulas com os inscritos e aí vocês vão entender perfeitamente como que funciona o Bolsonaro. Se você quiser comprar o livro é só procurar no Clube de Autores. Que perda de tempo ficar vendo esse mentiroso que é Bolsonaro. Eu só espero que seja tomada alguma atitude contra Bolsonaro depois dessa live sacana e mentirosa de hoje. Deixe seus comentários. Mais à noite tem o vídeo para os membros do canal. Se você quiser ser membro, clique no botão. É o melhor programa de membresia do YouTube. Conteúdos exclusivos, 2 vídeos especiais por semana com histórias políticas por apenas R$ 1,99. Você não vai perder essa, né? Vem comigo.